quero dizer primeiro da minha grande honra de retornar após um certo tempo ao Senado, essa Casa da República, e o meu grande orgulho de estar aqui ao lado da bancada do Senado do Podemos, além também da presidente do Podemos, para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. A grande questão, em verdade, que se coloca hoje é se responsabilidade social é incompatível com responsabilidade fiscal. E a resposta que a bancada do Podemos do Senado tem a apresentar é que as duas caminham juntas. O Podemos do Senado, ele é absolutamente favorável ao combate à pobreza. É um dos objetivos fundamentais, inclusive escritos na nossa Constituição da República. E não há como não ter compaixão pelos brasileiros e brasileiras que, infelizmente, hoje passam fome em decorrente de desemprego e de uma política econômica equivocada. Então, o Podemos é favorável às medidas pertinentes ao aumento e à expansão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Mas como consta na própria proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Eurovisto e igualmente objeto de discussão dentro dessa casa, é perfeitamente possível realizar o incremento do Auxílio Brasil sem os efeitos colaterais pretendidos pelo governo de derrubar o teto de gastos. O teto de gastos, quando foi criado em 2016, resultou numa imediata queda dos juros cobrados do mercado. Isso impulsionou a recuperação da economia que vinha da recessão criada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Não vamos aqui fechar os olhos para consequências do rompimento dessa política e do teto de gastos. Isso vai gerar um aumento da inflação que vai ter que ser respondido pelo Banco Central com o aumento dos juros. Já foram elevados nas últimas reuniões do Banco Central e terão que ser elevados pela perda da credibilidade fiscal do Brasil perante a comunidade internacional e mesmo pelo mercado interno. E quando se fala em aumento de juros, as consequências disso é recessão. É um crescimento econômico cuja expectativa já foi reduzida para esse ano e uma perspectiva do próximo ano de estagnação ou de recessão. Isso significa, na prática, menores salários e desemprego. O Podemos não pode compactuar com o desemprego dos trabalhadores brasileiros e gerar situações ainda mais difíceis sob o argumento de que isso seria necessário para combater a pobreza. O entendimento é que não é. É possível, sim, conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Ao lado disso, não só o rompimento do teto de gastos, mas o calote na dívida pública. Quem tem dívidas de precatórios são brasileiros e brasileiras como nós, que têm direitos que têm que ser respeitados. São pessoas comuns, são professores, são servidores públicos, são pessoas com direitos de indenização frente à União, que vão ter os seus créditos postergados a pretexto de fazer algo que é importante, de aumentar o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, mas essa consequência de gerar o calote não é necessária. E essas pessoas precisam ser tratadas com consideração e respeito. Daí a necessidade de nós termos uma postura firme contra o calote e o furo de teto de gastos que vem acompanhado da proposta do governo, que havia jurado, aliás, não romper o teto de gastos e buscar crescimento econômico e não recessão, que vai ser a consequência do rompimento do teto de gastos. Enfim, deixar muito claro, a proposta do Podemos, aqui capitaneada pelo senador Eurovisto, é combater a pobreza, aumentando os benefícios, mas sem seguir uma proposta que gera perda da credibilidade fiscal do país
E as consequências disso, não se enganem, vai ser o aprofundamento da crise econômica com recessão e perda de emprego dos brasileiros. Muito obrigado.